No judaísmo, Jesus não é reconhecido como Messias porque a sua vida não correspondeu às expectativas messiânicas. O Messias, segundo a tradição judaica, seria um líder humano descendente de Davi que restauraria o reino de Israel, traria justiça e paz ao mundo e reconstruiria o templo em Jerusalém. Como Jesus foi executado pelos romanos e nenhuma dessas transformações aconteceu, os judeus concluíram que ele não poderia ser o Messias prometido. O mundo continua cheio de guerras, injustiças e idolatria, o que para eles é a prova de que o Messias ainda não veio. Outro ponto decisivo é o conceito de divindade. Para o judaísmo, Deus é absolutamente um, indivisível e sem forma humana. A ideia cristã de que o Messias é o próprio Deus encarnado é vista como incompatível com o monoteísmo judaico. É importante dizer ainda que parte da tradição rabínica, ao longo da história, classificou Jesus como um falso Messias, um enganador e até um apóstata, alguém que teria deturpado a lei e levado o povo ao erro. Alguns textos antigos do Talmud chegam a insinuar que Jesus praticava feitiçaria ou que teria aprendido segredos místicos no Egito para enganar as pessoas. Jesus é retratado também sofrendo punição eterna no inferno, mergulhado em excrementos ferventes. Em resumo, no judaísmo, Jesus pode ser visto como um rabino incompreendido, um líder rebelde ou até um herege perigoso, mas nunca como o Messias. Muita gente acha que os mormons creem exatamente como os cristãos tradicionais. Afinal, o nome da religião é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Parece bem cristão, não é? Mas a verdade é que o Jesus dos mormons é completamente diferente daquele apresentado pela Bíblia e pela fé cristã histórica. De acordo com os próprios ensinos mormons, Jesus não é o Deus eterno e autoexistente que sempre foi Deus. Ele foi literalmente gerado como um filho espiritual de Deus Pai e de uma mãe celestial, antes da criação do mundo. Em outras palavras, Jesus teve um começo. Ele foi o primeiro entre inúmeros filhos espirituais e entre esses filhos estava também Lúcifer. Ou seja, Jesus e Satanás são irmãos. Antes da criação da Terra, Deus Pai convocou todos esses filhos espirituais e apresentou um plano de salvação. Lúcifer propôs um plano baseado na obediência forçada, enquanto Jesus apresentou outro plano, oferecendo-se para vir ao mundo, obedecer e redimir a humanidade, preservando o livre-arbítrio. Deus Pai escolheu o plano de Jesus e Lúcifer se rebelou, tornando-se Satanás. Os mormons ensinam que Jesus se tornou Deus por meio da obediência perfeita e da exaltação. Ele não é Deus por natureza, mas por mérito. Assim como ele se tornou divino, os seres humanos também podem se tornar deuses um dia se forem fiéis e obedientes. Esse é o ponto central da teologia mórmon. Jesus é o exemplo do caminho para a divinização. Outro detalhe marcante para os mormons é que o momento mais importante da redenção não foi a cruz, mas também o sofrimento de Jesus no jardim do Getsêmani, onde ele teria suado sangue para expiar os pecados da humanidade. E depois da ressurreição, eles creem que Jesus viajou até as Américas, onde apareceu a um povo antigo e organizou uma igreja ali, um evento descrito no Livro dos Mormons, livro esse que eles consideram tão sagrados quanto a Bíblia. No fim das contas, os mormons falam de Jesus, oram em nome de Jesus e proclamam o Evangelho de Jesus, mas não é o mesmo Jesus da fé cristã. Agora, quando o assunto é Jesus dentro do budismo, a situação é diferente de qualquer outra religião ocidental. Isso porque o budismo surgiu tempos antes de Cristo no Oriente. Só depois de muitos séculos, com a chegada dos missionários à Ásia, os budistas começaram a formar opiniões sobre Jesus, e elas variam bastante. No budismo, Jesus não morreu para perdoar pecados, até porque, para eles, pecado não é uma ofensa contra Deus. Pecado no sentido cristão não existe. O que existe é a ignorância, apego e aversão, que são as causas do sofrimento humano. Essa ignorância é justamente o que prende o ser humano ao ciclo de reencarnações, fazendo-o nascer repetidas vezes até alcançar a iluminação. A visão mais comum é a de que Jesus foi um grande mestre espiritual, um homem iluminado que viveu valores muito semelhantes aos ensinamentos do próprio Buda, como compaixão, humildade e desapego ao materialismo. Muitos o descrevem como alguém que alcançou um alto nível espiritual, mas escolheu encarnar na Terra para ajudar os outros a evoluir. Interessante? Sim.
mas não se engane. Por mais elogiosa que pareça essa visão, ela não reconhece Jesus como Deus nem como Salvador. Como o budismo não crê em um Deus pessoal criador, Jesus também não pode ser filho de Deus. Ou seja, o budismo respeita Jesus, mas o coloca na mesma prateleira de outros líderes espirituais, como Buda, Gandhi ou Confúcio. Ele é visto como exemplo moral, mas não como Senhor único e absoluto. Para ele, Jesus mostrou um caminho entre muitos, mas ele não é o caminho. Assim como no budismo, o hinduísmo não tem uma doutrina oficial sobre Jesus, porque se trata de uma religião muito antiga e extremamente plural. Existem centenas de vertentes dentro do hinduísmo, e cada uma pode enxergar Jesus de uma forma diferente. A visão mais popular entre os hindus é a de que Jesus foi um guru iluminado, um mestre espiritual que alcançou um alto nível de consciência divina. Alguns o colocam ao lado de figuras como Krishna ou Shiva, dizendo que ele foi uma encarnação ou manifestação de Deus, assim como esses outros deuses teriam sido. Porém, isso não significa que Jesus é o único Deus como ensina o cristianismo. Significa apenas que ele seria uma das muitas expressões do divino. Outros hindus preferem ver Jesus como o exemplo de alguém que descobriu a centelha divina dentro de si, algo que, segundo eles, todos os seres humanos possuem. Ou seja, Jesus não é diferente de nós em essência, ele teria apenas despertado antes. Alguns também chegam a afirmar que Jesus teria viajado para a Índia durante sua juventude para aprender com mestres hindus, uma teoria popular em círculos esotéricos, mas sem nenhuma base histórica confiável. No fim das contas, o hinduísmo até consegue admirar Jesus, mas o encaixa dentro da sua visão de multiplicidade, onde há espaço para milhares de deuses, profetas, mestres e caminhos espirituais. Para eles, Jesus é mais um entre muitos. No Islã, Jesus é chamado de Isa e é reconhecido como um dos maiores profetas enviados por Deus. Acredita-se que ele nasceu de uma virgem chamada Maria por um milagre direto da vontade divina. O Alcorão descreve Maria sozinha, em aflição, debaixo de uma tamareira, onde dá luz sem auxílio humano. Logo após nascer, o menino Jesus fala ainda no berço, declarando-se servo e profeta de Deus, um sinal precoce da sua missão. O Alcorão atribui a Jesus diversos milagres, inclusive alguns que não estão no Novo Testamento. Um deles descreve Jesus, ainda menino, moldando um pássaro de barro, soprando sobre ele e dando-lhe vida com a permissão de Deus. Esse episódio, ausente nos evangelhos bíblicos, tem origem em um evangelho apócrifo cristão antigo que o Islã incorpora como testemunho da autoridade profética de Isa. A diferença central é que tais milagres são sempre apresentados como atos concedidos por Deus, e não como expressões de divindade pessoal de Jesus. Quanto à natureza de Jesus, o Islã afirma com clareza que ele não é Deus, não é filho de Deus e não compartilha da essência divina. Deus, Alá, é absolutamente único, indivisível e transcendente, e por isso jamais se encarnaria ou assumiria forma humana. A ideia de divindade atribuída a Jesus é vista como uma interpretação equivocada surgida posteriormente. Assim, Isa é entendido como um mensageiro exemplar, mas inteiramente humano. Em relação ao fim da vida de Jesus, o Islã ensina que ele não foi crucificado. De acordo com o Alcorão, Deus teria protegido seu profeta, elevando-o vivo aos céus, enquanto outra pessoa foi feita semelhante a ele e colocada na cruz. Esse entendimento mantém Jesus intocado pela morte violenta, preservando sua honra diante da humanidade. Segundo os textos islâmicos, ele retornará como servo obediente a Deus, confirmará a verdadeira fé, o Islã, e viverá na terra por um tempo determinado antes de morrer como homem comum. Ou seja, mesmo exaltado entre os profetas, Jesus permanece sempre sendo um homem. As testemunhas de Jeová falam de Jesus o tempo todo, e é justamente isso que confunde muita gente. À primeira vista, parece que elas creem como o restante dos cristãos, mas quando você olha mais de perto, percebe que o Jesus ensinado por elas não é o mesmo dos demais cristãos. Segundo os ensinos da Torre de Vigia, Jesus não é Deus, ele é uma criatura, o primeiro ser criado por Jeová. Antes de vir à Terra, ele teria sido o arcanjo Miguel no céu, e depois da ressurreição, segundo eles, voltou a existir apenas como um espírito poderoso, não em corpo físico. Eles ensinam que Jesus morreu, não numa cruz, mas numa estaca, e que sua morte serve como resgate para restaurar o que Adão perdeu, mas não o reconhecem como o próprio Deus encarnado. Para eles, só Jeová deve ser adorado. Jesus é um mediador subordinado, inferior, e isso faz toda a diferença, porque se Jesus não é Deus, então sua morte não tem poder infinito. Ele não pode perdoar pecados, pode apenas representar alguém que obedeceu perfeitamente. É uma fé que fala em salvação, mas sem Salvador divino. Fala em reino, mas sem Rei eterno.
A nova era é uma mistura curiosa de crenças antigas com espiritualidade moderna. É aquele tipo de pensamento que você encontra em redes sociais e em livros de autoajuda espiritual. O universo conspira, tudo é energia, Deus está dentro de você. Dentro dessa visão, Jesus também tem espaço, mas não o Jesus da Bíblia. O Jesus da nova era é outro. É um Jesus energético, místico, universal, moldado para caber em qualquer religião e não ofender ninguém. Para quem segue essa linha, Jesus não é o Filho de Deus, ele é um mestre evoluído, um ser que alcançou um nível espiritual elevadíssimo e veio ensinar o resto da humanidade a fazer o mesmo. Eles dizem que todos nós temos dentro de nós o chamado Cristo interior e que a missão de Jesus foi apenas mostrar como despertá-lo. Ou seja, Jesus não é o Salvador, ele é o exemplo do que você também pode se tornar. Outros ainda afirmam que Jesus teria adquirido seus poderes viajando pela Índia e pelo Tibete, estudando meditação e reencarnação com mestres espirituais orientais. Há quem diga que ele dominava energias cósmicas, que era médium ou que falava com seres de outras dimensões. Independentemente das diversas visões, o Jesus da nova era é aquele que agrada a todos. Um Jesus que não confronta, não exige arrependimento e jamais diz, nega-te a ti mesmo. Um Jesus que sorri para todos, mas nunca fala sobre juízo. Um Cristo moldado à imagem do homem moderno. Agora, dentro do cristianismo, Jesus não é apenas um profeta, nem um sábio, nem um exemplo de espiritualidade. Ele é o próprio Deus que se fez homem. Ele não mostrou o caminho até Deus, ele disse ser o caminho. E é por isso que, para os cristãos, toda a história da humanidade se divide em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. O cristianismo ensina que Jesus nasceu de uma virgem, Maria, viveu sem pecados, revelou o caráter de Deus em carne e osso e, no fim, morreu voluntariamente em uma cruz, não como vítima do Império Romano, mas como Cordeiro de Deus, oferecendo a própria vida em sacrifício pelos pecados do mundo. 3 dias depois, ressuscitou dos mortos, não espiritualmente, não simbolicamente, mas fisicamente. E é essa ressurreição que muda tudo, porque se Jesus ressuscitou, então ele é exatamente o que disse ser. Mas se Jesus não ressuscitou, a fé cristã é falsa, e ele não pode ser apenas um bom homem. Pense comigo, o homem que diz ser Deus e exige adoração, só tem 3 possibilidades. Ou é um mentiroso, ou um louco, ou realmente é o Senhor. E é aqui que o cristianismo se separa de todas as outras crenças. Ele afirma que Jesus não apenas falou a verdade, ele é a própria verdade personificada. Foi por isso que Jesus perguntou aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu com as palavras que resumem toda a fé cristã: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a essência do cristianismo. Não se trata de um sistema, nem de uma religião tentando alcançar o divino. É Deus vindo até nós. Os cristãos não seguem um mestre morto, mas um rei vivo. Jesus não está em um túmulo, ele está em um trono. E segundo a Bíblia, um dia todos verão o que os cristãos já creem de todo o coração. Jesus Cristo é o Senhor, ontem, hoje e para sempre. Agora, se você tem interesse de aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para você conhecer a plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima!